Está começando o nosso Fora de Quadro, espaço no plano sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou o Pedro Tobias e dedicaremos essa edição aos destaques da terceira Mostra Sesc de Cinema, que está acontecendo ainda, inclusive fazer esse disclaimer logo no começo. A gente está gravando na manhã da sexta-feira, hoje ainda tem alguns filmes, então a gente não vai conseguir dar conta de tudo que passou, mas a mostra começou no dia 2 e vai se encerrar agora no dia 9 de novembro, aqui na cidade de Paraty. E para debater aqui comigo, falar um pouquinho sobre os filmes que a gente viu, sobre o que a gente achou da mostra como um todo, estão aqui o Davi Coelho, do Volts. E aí, Coelho? Davi, tudo bem? Olá, gente. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Aqui também com a gente o Matheus Fiore, do Plano Aberto, do B9. Fala, Matheus. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e é isso aí. E antes da gente entrar para começar a falar mesmo dos filmes em si, vamos falar um pouquinho sobre a cidade, né? Porque eu acho que o fator Paraty interfere muito em como a gente se relaciona com a mostra, enfim, como que foi a dinâmica daqui. Vocês já conheciam a cidade, estão vindo pela primeira vez? Tá rolando até um sininho gostoso. Dá uma contextualizada. Não precisa nem botar trilha, né? Já tá tudo no fundo. Eu nunca tinha vindo a Paraty, não. Tinha bastante curiosidade e gostei da cidade, apesar de não ter tido tempo de conhecer todo o centro histórico, todas as atrações que tem aqui, mas é isso aí. A gente tá vendo os filmes num cinema que... É um cinema que tava fechado há 45 anos. É um cinema que fica na praça central mesmo. É muito charmoso. Então eu acho que faz diferença mesmo. A gente... É um cinema de rua, é um cinema tradicional aqui de Paraty. Sim. Então traz um charme, né? Diferencial. Com certeza. E acho que é o que a gente vinha comentando também, o fato de os locais serem próximos, então tá todo mundo sempre muito conectado. Então você entre uma sessão e outra senta com o realizador, com alguém do júri, alguém da produção para tomar um café, tomar um sorvete. Tá todo mundo sempre se esbarrando nos hotéis e eu acho que isso dá um clima todo especial pro evento mesmo. Essa experiência de festival é muito louca, né? Você acaba de ver o filme, aí você cruza com o ator do filme, cruza com alguém da equipe. O diretor, muitas vezes. Você às vezes tá num café falando mal do filme, você olha pro lado, tá o diretor, entendeu? E tirando foto assim, deixa eu ver quem é esse cara depois. Ontem a gente assistiu a um filme, aí um ou uma colega nossa viu também, aí quando terminou eu perguntei, e aí, gostou? E a pessoa ficou meio sem graça, porque aí eu, o que tá acontecendo? Ela, o diretor tá ali atrás. Foi muito bom. Acontece bastante. Mas vamos pegar da abertura então, né? A gente teve a abertura no dia 2, com a homenagem a Adélia Sampaio, que esteve aqui com a gente, né? A grande homenageada desse ano. Inclusive teve uma sessão debate do Amor Maldito. E a gente teve a exibição de 5 curtas, um de cada região, para meio que representar o espírito, né, da mostra, porque foram inscritos mais de 1.000 filmes, desses 390 foram selecionados, e a gente tem basicamente 3 panoramas, né? O panorama Brasil, o panorama infanto-juvenil, né? Tem infantil, tem infanto-juvenil, e o estadual. Então eles fizeram esse recorte, e eu acho que uma coisa super positiva também é eles terem se esforçado muito para trazer pessoas de todos os estados, não só no sentido de realização, mas a gente mesmo como imprensa, né? Exatamente. Tem crítico, jornalista, de tudo quanto é lugar do Brasil, e eu acho isso legal. Acho isso bem legal deles se esforçarem para fazer isso. Até porque geralmente esses festivais ficam muito restritos a críticos de São Paulo e do Rio, né? Então Sim. é muito bacana ter essa variação, com vários certeza. olhares. E assim, pra mim, sair de São Luís pra vir pra cá, nunca tinha ido pra um evento credenciado, né? Assim, eu tinha ido por minha conta, mas pra mim tá sendo incrível, assim, vim e todo o suporte da galera é bem interessante mesmo. E aí, chegando em si na abertura, a gente viu 5 curtas, foram eles... Acho que eu vou falar por ordem, né? Foram eles o Aurora... Deixa eu até pegar aqui a programação pra falar Eu acho que certinho. não tem aí, mas eu tô abrindo o plano aberto aqui que eu escrevi. Tá na ordem. Então pronto. A gente viu Aurora, Guará. Isso. Não nessa ordem. Não nessa ordem. A gente viu Catadora de Gente. Aurora, Chamando os Ventos, Catadora de Gente, Guará e Jéssica. Então, a Aurora, que é da Paraíba, é isso? Ou é Sergipe? É, Sergipe. Aurora do Sergipe, Chamando os Ventos por uma cartografia dos assobios do Pará, Catadora de Gente do Rio Grande do Sul, Guará de Goiás e Jéssica do Rio de Janeiro. Então, vamos falar primeiro sobre esses 5 filmes, né? Que foram os filmes que abriram, que foi meio que uma espécie de recorte do que a gente iria ver. O que vocês acharam deles? Foi um de cada região ainda. Um de cada região. Exatamente. Nossa. Começando por... Vamos na ordem, vamos começar pela Aurora, foi o primeiro filme. O Aurora desse é meu favorito. Eu acho que a fotografia é mais bonita do festival. E eu acho que ele consegue... É um filme que apresenta 3 mulheres fazendo atividades rotineiras assim, uma adolescente, uma mulher de meia idade e uma idosa.
e mostra como elas se relacionam com os dilemas e questões inerentes às idades delas, as fases que elas estão vivendo. E eu acho que a diretora consegue criar uma relação interessante entre como cada uma está encarando a vida e suas questões. Aham. Sim, você, Davi? São 3 gerações diferentes de mulheres, né? É. Eu acho que tem um conceito de representação que é interessante, porque tem um lance de a ação toda se passar num palco de teatro, né? Que é uma Sim. coisa que vai se abrindo, né? Isso, vai se revelando, inclusive spoiler, né? Mas é isso, é super bonito mesmo. Bonito pra caramba o filme. Visualmente ele é bem... E eu acho que ele... Ele tem uma poesia bacana. Sim, o olhar das 3, né? Acho que especialmente a Crisálida, a Crisálida, que é a personagem ela mais idosa e tal, eu acho que ela tem um olhar todo especial, né? A diretora, ela tem um olhar todo especial, a Everlane Moraes, pra enxergar aquela personagem, né? Sim. E é um filme que ele tem também, eu acho que ele é rígido, né? Nos seus planos, ele é bem... Dá pra sentir que tem toda uma geometria envolvida ali. Sim, com certeza. Mas eu acho que isso não deixa ele sisudo, assim, de estar preso, não, também né? acho. E a gente tá falando de um filme em preto e branco, né? Pra quem não viu, sim. Ele é todo em preto e branco. E aliás, lembrando que os filmes que estão passando aqui, né, na mostra, vão depois ser exibidos nos estados, assim como os outros que foram selecionados para os panoramas regionais. Então, independente de onde você estiver, dá uma olhada no site do Sesc, procura o Sesc da sua cidade, do seu estado, para saber exatamente como que vão ser as exibições, em qual cinema vai passar, quais os filmes que foram selecionados. No nosso país. E penso que é assim que devemos fazer em outras esferas. Nos apoiar na nossa rede, compartilhar, nos fortalecer, nos manter mobilizados, não só em momentos difíceis. E quando temos boas intenções, parece que as coisas confluem. Pessoas dispostas a ajudar surgem, pessoas maravilhosas. E assim o audiovisual virou uma causa. A Mostra Sesc de Cinema era um sonho que se tornou possível graças a essa imensa rede de afetos. Neste caminho, sentimos que a própria essência da mostra teria que ser assim. Uma extensão de tudo que colhemos desses compartilhamentos. Uma equipe pequena que cura, escolhe passagem de mais de 100 pessoas, faz contratação, programa filmes, mas que faz tudo de coração e com muito carinho. E em seguida, vem para Paraty receber todo mundo de braços abertos para exibir filmes que ficamos tão próximos que já nos tornamos amigos de infância das realizadoras e realizadores antes mesmo de nos conhecer. Foi uma mostra construída para ligar pessoas por meio dos filmes e fortalecer um coletivo com o mesmo propósito: lutar pelo audiovisual brasileiro em todas as camadas dessa gigantesca cadeia. Nessa mostra, aconteceu um fenômeno entre os filmes selecionados. Muitos dos títulos destes filmes são nomes próprios: Fabiana, Francisco, Jéssica, Maju, Aurora, Euler Miller. E entre estes personagens que diariamente passam pela iminência do apagamento por uma sociedade racista, homofóbica e desigual, tem uma coisa em comum: o nome próprio como um ato político de afirmação. E assim como essa mostra está aqui para ressaltá-los, quero afirmar e agradecer a todas e todos que trabalharam para ela acontecer. Peço aqui licença para citar nomes de um a um. Do CTNM, que são técnicos que trabalham com a gente no Departamento Nacional: Fernando, Orlando, Silvio, Cacá, Tiaguinho, Marcos, Anderson, Nicolas. Da equipe de som, luz e projeção: Cauli, Gilvan, Éber, Vitor, Brunão, nosso produtor de cópias, Eric, projecionista, cerimonialista e trilha, David Mauriti, Daniel Nunes. Registro fotográfico, Conrado. Compras, também nosso setor lá do Departamento Nacional, Alessandra, Sueli, Clarice. Produção de eventos, também do Departamento Nacional, Mônica Merola, Daniela Ornelas, Morgana Cortez. Identidade visual e produção gráfica, Paloma Matos, Celso. Revisão editorial, Jane Muniz, Beatriz. Assessoria de imprensa, Denise Marques, Daniel Vidal. Recepcionistas, Juliana, Paula, Luara, Daniela, Pedro e Neto. Assistentes de produção, Natália e Rodrigo. Assistente de logística, Patrícia, Ana Paula, Luciene. Apoio, Zacarias, Augusto, Persílio e Bárbara. Daqui do Sesc de Paraty, Daniel, Lui, Maíra, Mayra, Diogo, Júlia, Juan, André, Fábio, Bárbara, Júlia, Carol, Fernando, Aline, Kênia, José, Graciele e Lucas. Do Cinema da Praça, que a gente muito agradece pelo espaço, pela parceria.
Paula e Cristina Macedo e Leandro. Casa da Cultura, Priscila e Rafael. Edições Sesc, que estiveram aqui com a gente presente durante toda a mostra, Milena, Luiz Henrique e Silvia Maria. Da nossa equipe da Gerência de Cultura, a Silvia, que abrilhantou a mostra toda com o Sonora Brasil, e a Alba, que nos ajuda lá diariamente com a burocracia. Os técnicos dos regionais do Sesc do Norte, Betânia, Rafael, Denise, Nárdia, Luiz, Carol e Vânia. Do Centro-Oeste, Andréia, Fernanda, Aline e Marcele. Do Sudeste, Cecília, Leandro e Leonardo, Fred. Do Sul, Deise, Ana Priscila e Anderson. Do Nordeste, Larissa, Naruna e Fernando, que vieram em dupla, do Peito de Pernambuco. Plínio, Clarissa, Maurílio, Augusto e Anderson Noel. E gratidão especial ao meu amigo e parceiro, Marco Fiado. Em seguida a gente viu Chamando os Ventos, por uma cartografia dos assobios, né, que é um documentário, que eu acho uma proposta incrível do Marcelo Rodrigues. O que vocês acharam desse? Vocês gostaram? Assim, eu para mim, puxando um pouco aqui, eu acho que ele tem uma questão muito interessante de trazer esse debate sobre crença e sobre religião sem necessariamente falar sobre isso. Sim. Né? E de como essas crenças elas estão muito mais na gente do que no divino que eu busco. Pois é. Tipo aquela personagem que ela comenta, porque eu chamava os ventos, assobiava e sempre ajudava, caía a fruta. Quando não dava, eu jogava uma pedra e ajudava do mesmo jeito. Maravilhosa, melhor depoimento. E ele não parte só da religião, né? É porque ele entrevista várias pessoas que têm alguma relação ou história com o vento. Tem pessoas que é algo mais saudosista, que quando eu era criança o vento fazia barulho em tal horário, blá blá, eu sabia que era coisa X. E o que eu acho mais legal é que... Quem é o diretor mesmo? Marcelo Rodrigues. Marcelo Rodrigues está aqui, inclusive. Ele, entre aspas, filma o vento, né? Porque ele nunca filma entrevistado. Ele bota a câmera filmando o céu. Aí você vê o vento interagindo com os pássaros, com as folhas. E o vento acaba sendo o protagonista visual do filme. Isso é muito legal. Nos créditos tem alguma coisa assim, não sei se vocês lembram. Tipo assim, depoimento enviado por áudio. Sim. Então é tipo assim, eu fiquei imaginando que a galera mandou isso aí pelo WhatsApp. E aí, foi uma porta de casa, assim, né? E o filme é só assim, ele filma qualquer coisa que possa ser assanhada pelo vento, né? O filme é isso. E aí a voz das pessoas ao fundo. E isso eu não sei. Tem uma música também que é evocativa pra caramba. Isso de ficar mostrando paisagens e não sei, dá uma... Que é porque tem uma poesia, um saudosismo, um negócio assim de infância, uma nostalgia. Sim. Ele conseguiu, pra mim, fazer isso funcionar ali através do depoimento. Ele tinha tudo pra não funcionar, pra ser uma coisa enfadonha. Porque essa coisa do vento, pra quem não sabe, é assim, você assobia pra chamar, por exemplo, aqui tá fazendo calor pra caramba, a gente podia tentar, né, gente? Entendeu? O pior é que eu nem consigo, porque eu não sei assobiar. Pra chamar o vento. Então tem uma pureza nisso, cara, tem uma inocência nisso, entendeu? Sim. Porque a gente sabe que, né, enfim, isso não funciona mais assim. Fala isso pro Marcelo. Tem gente que acredita piamente, até hoje, porque as pessoas que deram depoimento são adultos. E eles contam histórias, assim, da infância e tudo, mas que eles deixam claro que eles ainda hoje acreditam nisso. Sim, então sim. É muito massa, muito legal mesmo. Eu super veria um longa disso, assim, mais depoimentos e, sabe, ele sabendo como explorar mais os planos, eu acho bem interessante. Qual foi o filme seguinte? Catadora de Gente. Catadora de Gente, do Rio Grande do Sul, também um documentário, esse já um pouco mais tradicional, eu diria, né? Sim. E eu acho que isso pra mim é um problema, eu até comento no texto que eu escrevi, que o documentarista, ou a documentarista, no caso da Mirella Cruel, encontrar uma figura como a Tugira é tudo. E aí eu acho que nesse ponto ela se apoia muito no depoimento dela e acaba deixando um pouco de lado certas outras questões. Pois é, depois de um tempo que eu assisti, eu fiquei pensando nisso e eu concordo. Eu acho que o filme ele acaba sendo muito simplório. Porque pra ele é como se o registro bastasse, mas eu acho que não tem muita construção cinematográfica em cima do registro, sabe? Mas mesmo assim é um registro bem interessante. Aquela parte final, aquela fala final é sensacional, assim. Ela mexe com qualquer um. É um personagem que, tipo assim, qualquer entrevistador ia amar. Sim, né? Sim. Mas eu acho que é um filme de uma assistida só também, né? A gente viu é um de filme novo, que tem né? uma cereja do bolo ali. Você tem um impacto final, né? Que ele deixa pro fim. Mas se você vê pela uma segunda vez, já não tem a mesma força. Ele perde total, assim. Foi o que aconteceu com a gente, né? A gente viu, eu vi na abertura, achei sensacional. Eu falei, cara, o filme dos 5 era o meu favorito.
Mas aí, quando a gente viu de novo, no dia seguinte, numa sessão também de curtas, aí ele deu uma caída e quanto mais eu penso, ele fica um pouco mais fraco. Então eu prefiro manter ele nesse lugar saudosista do que ficar remoendo muito e acabar, sabe, em seguida... Mas o mérito da primeira assistida tá lá, né? Tá, com certeza, tá todo lá. Bom dia. Em seguida a gente viu o Guará de Goiás, que eu acho que desses é o filme mais diferente, né? Filme de terror. É o mais carismático do festival. Ah, com certeza. Mas bem distante está entre os melhores. Não sei Na também. minha opinião. Vamos assim, eu acho que o Guará ele desperta alguma coisa em você. Sim. Porque ele é um filme corajoso. Isso concordo. Ele explora essa questão do fantástico. É um filme de lobisomem, né? Um curta. Mas que em determinado momento ele vira uma certa chave ali e joga tudo na tua cara. Sim. E isso choca tanto positivamente quanto negativamente. E diferente do, por exemplo, a gente estava comentando do Catadora de Gente, quando eu vi o Guará, eu não gostei. Assim, achei ele bem fraco, sei lá. Os risos, eu acho, na sessão também dão esse tom. Mas conforme a gente saiu, eu fui pensando nele, ele foi crescendo, ele foi mexendo mais comigo, sabe? Eu acho um filme... Ele também melhorou depois que eu assisti, mas eu ainda acho um filme problemático porque eu acho que ele não administra bem o terror com a comédia. Eu acho que tem um bloco inteiro que é muito dedicado ao terror, outro muito dedicado à comédia. Aí você pega, por exemplo, o Mata Negra, que a gente também viu aqui na mostra, que ele o tempo inteiro tá misturando os dois, né? Ele tá na cena super tensa e ele quebra com a comédia. Aí volta pra atenção, quebra com a comédia de novo. Com o Guará eu não consigo sentir isso, eu acho que fica muito deslocado. É super desorganizado. Ele é. Eu falo no sentido formal, ele é um desastre. Sim. Sim, ele se perde total, mas eu acho que também era um pouco a intenção de fazer isso, né? De deixar ele chegar nesse ponto. Mas aí cabe muito ao espectador alcançar ele lá, né? E aí, mas eu acho que ainda assim, você considerando ele bom ou ruim, mas acho que ele foi um filme que mexeu, ele gerou muito debate. Sim. Ele é um filme que você fica meio assim pensando, caramba, isso aí foi proposital ou foi acidental? Porque, tipo assim, ele começa com uma proposta de discutir, sei lá, feminicídio, violência contra a mulher, né? E você acha que ele vai por esse caminho. E aí depois eles esquecem isso assim de um jeito que fica, né? Sim. E aí o filme vira uma outra coisa, totalmente diferente. Não tem como tirar o mérito de não dizer que é um filme super corajoso. Eu acho que a proposta é muito legal, mesmo. Mas se ele tivesse um pouquinho de foco, talvez, né? Não sei, cara. Se ele fosse mais organizadinho, Sim. porra, seria um filme massa, de verdade. Sim, ele tem potencial. Pra mim, aquela cena final, aqueles 2 minutos finais É o filme mais referenciado do festival, né? Todo dia que a gente se reúne para falar alguma coisa, a gente fala do Guará. Sim. Sem dúvida. E, inclusive, teve 2 sessões que aparecia algum cachorro, um lobo na tela, e alguém, o Guará. E em outro filme nada a ver com o Guará. Não tem como ficar A diferente gente esse não filme, consegue né? esquecer o Guará. Exatamente. E eu acho que isso já vale mais do que se realmente é bom, é uma obra-prima, é uma merda. Sim. E aí o último filme que a gente viu foi filme local, filme do Rio de Janeiro, né? O Jéssica. Foi o Jéssica. Pra mim foi mais fraco. Galba. Eu também achei o mais fraco. Eu acho que ele começa muito bem. Pra mim, toda a apresentação da personagem, né? Porque é ficcional, mas assim, ele se aborda num tema que é muito comum, né? Sim. O Brasil é um dos países que mais mata homossexuais, travestis. Comunidade LGBT. Exato, de uma forma geral. E o filme ele parte disso só pra contar uma história ficcional. Sim. E pra mim toda a apresentação da protagonista é maravilhosa. Ela descendo do ônibus, ela na feira, assim, todo mundo olhando pra ela e ela se deslocando, mas acho que quando entra na casa começa assim a declinar muito. Eu acho que acaba sendo um filme que funciona mais como vídeo promocional de campanha contra a violência LGBTQ+, do que qualquer outra coisa, porque Sim. tem uma hora que para de acontecer coisa, para de ter novidade no filme. E até cinematograficamente eu acho, assim, muito, muito óbvio, sabe? Por exemplo, a personagem, obviamente, tem um conflito que a família dela, super tradicional, de outra geração, aí querem mostrar que a mãe dela é cristã. Cara, cada centímetro da parede dela tem uma referência ao cristianismo. Tem uma cruz, tem a foto do Papa, tem uma santinha, tem uma imagem de Jesus. Cara, bota uma cruz que é o suficiente, você não precisa botar a parede inteira decorada, sabe? Ninguém é tão maníaco que nem aquela mulher do filme. E uma fala só da personagem já resolveria também. Exatamente. Sim. E eu acho que inclusive falta também esse momento de arrobo na hora da mesa. Quando a mãe dela tá, minha filha, você tinha que ter vindo ontem e tal, perdoa seu pai. E aí era hora... Mas não. E até o próprio choro fica meio diluído.
Eu acho que eles, não sei, você fica pensando que outros caminhos o filme poderia ter feito, né? Não quer dizer que sejam melhores do que o que o filme de fato fez, mas eu esperava que os diálogos eles fossem um pouco mais francos, que elas pudessem botar as cartas na mesa mesmo. Sim. É muito comercial. Entendeu? Fica o tempo todo, não vamos falar disso. Não sei o que. Não fala, velho. Entendeu? Abre o jogo aí, lava logo essa roupa suja aí, resolve a história, entendeu? Sim. Acaba que pra mim, por causa desses diálogos impedidos, o filme acaba sendo de uma linha só também, que é aquela coisa de você ser chamado pelo seu nome, pelo nome que você se identifica e tudo, que é Jéssica, por isso que é o título do filme. Então acaba que ele fica de uma linha só também. Que é quando spoiler, galera, mas foi mal. Que é quando a mãe finalmente chama pelo nome Jéssica. Pronto, é isso. E aí acabou, né? Cara, eu achei esse filme tão genérico que eu acho que ele poderia facilmente ter sido feito por algoritmo, o roteiro dele, sabe? Sim, aquele... Que é um problema, né? Enfim. Sim. E aí esses foram 5 filmes da abertura, a gente teve outras tantas sessões, a gente acaba, por uma série de fatores, tem oficina, enfim, a gente acaba tendo que escrever, também vai dormir tarde. A gente não consegue ver tudo, mas eu queria que a gente tentasse destacar pelo menos 1 ou 2 filmes de cada panorama, assim, o que a gente mais gostou, o que mais mexeu com a gente. A gente podia começar com infantil / infanto-juvenil. O que é que vocês viram que agradou vocês? Cara, eu gostei muito do filme que eu não vou lembrar o nome. Foda isso, né? É o Almofada de Penas, que é esse é muito Brasil, bom. Do Uruguai também, né? Isso. Sim, eu também adorei. Caramba, esse filme, o diretor tá aqui, ele falou que tipo, o processo de produção foi de 6 anos pra fazer 12 minutos de filme. Eu vi as imagens na internet e imaginei, cara, deve ter levado muito tempo, mas eu não imaginei que era tanto. É um filme muito, muito rico em detalhe, assim, é uma coisa impressionante, como é bem feito, né? Como é um capricho mesmo, um cuidado com detalhes. E é a animação não como gênero, mas como proposta narrativa. Sim, que é uma coisa que eu odeio, é a animação como gênero. Eu falo assim, não, gênero é animação. Mas não dá pra fazer isso, pô. Ela sempre vai ter um... Não é só o formato que é animação, mas ela sempre vai ser de um gênero. Sim. Não? Mas eu digo assim, é porque tem muita gente que fala assim, eu vou usar a animação como gênero, e pronto. Você não usa o que a animação te permite, que é uma coisa que, por exemplo, o live action, por mais que você faça um truque, você tenha milhões pra gastar, mas você não consegue alcançar certos lugares que a animação te permite. Eu acho que ele explora muito isso. É um filme que não se basta pela estética, né? Isso, exatamente. Ele procura os espaços ali que ele não poderia preencher. É um filme que tem um tema super pesado, né? Super. É muito um filme que seria assim, produzido ou dirigido pelo Del Toro, né? Uma coisa assim. Bastante. Me lembrou é sobre o Crimson relacionamento, Peak. né? Sobre... Uma jovem acabou de casar, só que ela pegou uma doença e tá quase morrendo. E o filme acompanha os pesadelos dela enquanto tá apagada e o marido dela tentando fazer ela sobreviver junto com o médico. Sim. Uma outra coisa que eu vi também no infantil foi o Vivi Lobo e o Quarto Mágico, né? Sim. Achei um bem filme legal. Muito legal, né? Se ele é simples, mas eu acho que nessa simplicidade ele dá conta de uma série de coisas. Ele traz essa questão da influência, de você ter personagens pra se inspirar, né? Com certeza. Tá muito legal a Panorama Infanto Juvenil, pô. Tá. Muito legal mesmo. Foi o único que eu não vi nenhum filme ruim. Na minha opinião, foi o Infanto Juvenil. Sim. E eles são do Brasil todo, né? Sim. O Icamiabas eu gostei bastante também. Também gostei do Otoniel. Otoniel Oliveira, o Pará. Muito bom também o Camiabas. E ele já, ele conversando com a gente, né? É uma espécie de episódio para uma série. Ele já contou que já tem possibilidade de produzir, que eles estão negociando com produtoras, com distribuidoras para continuar produzindo, porque é bem legal, né? Como ele é ultra politizado, não esconde isso de ninguém. Pois é. Mas ainda assim ele não tá fazendo... Não vira um panfleto, né? E não vira também aquela famosa doutrinação Sim. que muito se fala hoje em dia. Gostei muito também de O Malabarista, que é do Yuri Moreno. Que é um filme, assim, que tem uns cenários também... Eu fico pirando nos detalhes, assim. É muito rico também, os cenários são muito bem feitos. A história é bem tocante também, é bem sensível. Eu acho que a escolha de animar os relatos daqueles palhaços de rua é muito bonito. Aquela cena onde ele se imerge, assim, em uma aquarela de cores A gente tá falando de técnicas de animação diferentes também. O Almofada de Penas é stop motion, esse aqui que a gente tá falando agora é animação tradicional em 2D. Assim, é bem legal. E tem também o da menina do ônibus, como é que é? Menina do ônibus? Que é mistura live action. Clandestino, é o clandestino. Que mistura live action com animação também, é bem legal.
É interessante ver esse tipo de exercício de Sim, filme, dele assim. misturar as coisas e tal. Apesar de que eu filme tenho... sempre é problemático, exato, é isso que eu ia mas- dizer. A gente já tá partindo para um longa, né? Foi um filme selecionado, indicado por Santa Catarina, que chama Abrindo as Janelas do Tempo. E assim... Eu tenho problema com o que eu vou falar em seguida, mas eu vou falar. Mas eu vou falar. Que assim, cara, será que realmente é cinema ou ele só tá no formato audiovisual e é, sei lá, qualquer outra coisa, um show, um DVD? É um vídeo álbum. Scorsese falou que não é cinema. Álbum visual, aliás. É um álbum É visual. um visual. Total. Porque, resumindo, vou contar assim a história. É um grupo folclórico tradicional de Santa Catarina. E basicamente é um clipe gigantesco onde eles vão cantando as músicas, né? Inclusive em quadros, estão ali dentro, estão sendo filmados, também estão cantando as músicas e os personagens eles ficam circundando a música. Sim. Então não é uma história que a música foi criada em cima, não. Tinha música e eles estão tentando amarrar de certa forma e não tem diálogos, né? É um filme... Não. O único diálogo é o da voz da cantora e dos cantores, né? Tem os cantores que acompanham ela, mas assim, cara, extremamente problemático. Sim. Em vários níveis. Eu acho que foi o filme que mais mexeu comigo, assim, nesse sentido agressivo mesmo. Assim. Eu nunca vi um elemento de um filme que seja negativo e sequestrasse o filme inteiro de uma forma assim tão bizarra, sabe? Porque você vê que visualmente o filme tem algumas coisas legais, sabe? Alguns planos, algumas ideias, porque é a história de uma mulher que ela tá com um problema e se acompanha ela em 3 momentos diferentes da vida, né? Na juventude, vida adulta e terceira idade. Só que isso é totalmente sequestrado pela trilha sonora, porque não é nem uma trilha extra-diegética. Na verdade, a banda aparece no plano e é filmada tocando, e tem hora que você tá acompanhando a história e do nada o diretor para de filmar a história para filmar a mão do baixista, a mulher cantando com o microfone, o baterista. Cara, eu não quero ver a banda, eu quero ver a história da mulher. Não, e sabe? sem falar que é aquela coisa assim, por exemplo, eu tô falando de, sei lá, frutas. Alguém tá no diálogo falando de frutas. Aí do nada começa uma música sobre o que, galera? Frutas, entendeu? É isso, é sempre uma coisa muito óbvia. Sim. E as músicas não são boas, isso é um negócio que piora mais ainda a situação. Então a banda vai tocar ilustrando coisas que estão sendo ditas ali. Só pra banda cantar. Pois é. Exatamente, é tudo uma desculpa pra poder a banda tocar. Sim, e é um filme de, sei lá, 1h e 10. E que, cara, é maçante. Chega um determinado momento que a gente simplesmente não consegue mais e a gente tá, tipo, no limite ali. E sempre vem uma música, e sempre vem... E, cara, não é bom, assim. E aí me incomoda ele estar aqui, porque filmar eu filmaria. Não dá, essa aí é um filme que não deu pra entender mesmo como passou Na curadoria, sim. Acho que trazendo um pouquinho já uma coisa que... Apesar de que eu acho que o Fiore não viu, mas que a gente gostou bastante, que é o Matheus, né? Você não viu, né? É um documentário lindíssimo, né? Acho que ele vai te cativando aos pouquinhos também. Ele deve ter 1h10, 1h20. E ele fala dessa figura, né? Pra quem não conhece, o Matheus é uma figura folclórica, típica, né? Recifense, e que se manifesta em danças, em espetáculo também, né? É difícil até explicar o que é o Matheus, mesmo sabendo. Né? E a própria Déa Ferraz, diretora, ela fala que a ideia deles nunca foi ter esse lance institucional de explicar e debulhar, olha, isso aqui são imagens de arquivo, isso aqui é o Matheus é isso. Cara, é muito louco, porque assim, eles passam o filme inteiro falando de termos que são muito peculiares do folclore pernambucano. Muito. Assim, eles vão falar sobre cavalo marinho, eles vão falar sobre Mateus. São termos assim que você fica boiando pra caramba, você fica interessado, porque tem uma narrativa altamente imersiva e tudo. Então, assim, eu passei uma parte do filme muito curioso sobre esses termos e tentando entender, porque eles não fazem nenhuma questão de explicar. E aí só depois você percebe que eles não estão nem aí pra explicação mesmo. Eles querem que você embarque naquilo, porque o foco é nos personagens. O foco são pessoas, são idosos em geral, que faziam esses personagens, que faziam essas brincadeiras, né? Então é muito interessante a história deles, a vivência. E o filme tem esse formato de filme de estrada. Sim. Eles são 2 palhaços que vão dentro de um fusquinha azul pelas estradas da zona da mata pernambucana. Cara, é muito bonito. É muito legal, é muito poético. As conversas deles dentro do carro são muito boas. Com os são Mateus, muito né? lindas. Com os brincantes. Cara, sabe, você tá conversando com alguém que te conta uma história... Que lembra de uma história e vai começar a contar essa história. É uma história muito interessante, invariavelmente. Cara, é muito legal. Assim, é um filme que prende mesmo. Gostei pra caramba dele. Também foi, acho que longa, assim, acho que foi um dos que mais me cativou, de fato. E conforme eu penso nele, ele cresce, ele continua
pulsando, assim. Foi um filme bem interessante. Acho que outra coisa que a gente viu tem também... uma estética própria também, as cores, assim, é tudo muito bem pensado, cara, Sim, de verdade. Muito bem... Eu tô falando aqui, meu Deus, amei esse filme. Sim, e ele é um Quer filme encontrar disso, essa que ele, turma que e ele, dar um abraço que ele vai neles. cativando aos pouquinhos, né? Acho que no começo tem isso que a gente comentou, dele jogar os termos e não te explicar nada. Então acho que... E você depois percebe que não precisa mesmo. Isso, Isso que exatamente. é massa. Em algum determinado ponto você, cara, eu não quero saber mais o que é Não Matheus. precisa. Eu quero sentar na porta dessa casa de taipa, de barro, nesse galpão, e ver aquele senhor que acabou de voltar da roça contar essa história e fazer a sua dança, e sabe? Tem uma coisa bonita demais do interior, assim, sabe? Uma sabedoria popular, uma pureza nas palavras. E ao mesmo Massa. tempo não é fetichizado, né? Fica emocionado. Aquele povo não é fetichizado de forma alguma. Eles não estão ali pra, não, eu quero mostrar esse povo aqui, mas eu tô distante da realidade Não, deles. porque quem pergunta e quem responde tá no mesmo nível, pô. Eles têm uma... Entendeu? Eles estão no mesmo patamar ali. Eles estão interessados pela mesma coisa, fascinados pela mesma coisa. Muito bom. Mas vamos sair um pouquinho da competitiva e vamos falar de um filme que passou fora dela, uma sessão especial. A gente viu uma sessão de meia-noite, inclusive. Você viu também, né, Davi? Ok? O Mata Mata Negra, Negra. na sessão de Não, meia-noite? perdi. Não, né? Então esse você não viu. Ó, quem viu foi o Leandro, que tá chegando agora atrasado, perdeu o começo do papo. A gente tá falando agora sobre o Mata Negra, né? Que a gente viu na sessão de meia-noite, que eu acho que compôs o clima bem legal, né? A gente vê nessa sessão Com e certeza. sair nas ruazinhas de Paraty 2 horas comentando sobre o filme, uma coisa assim bem... O Leandro é fã do Aragão, né? E aí, meus amigos, tudo bem? Cheguei. Acabou de subir lances de escada pra acertar a situação. Tudo bem com vocês? E aí? E aí, Sessão Leandro? maldita, né? É. Mata Negra. Sessão histórica aí pra quem foi. Cara, muito bom. Meu favorito do festival, da mostra, aliás. Eu acho que É mesmo? Eu acho que é o meu também, sabia? Apesar de estar fora, né? Uma sessão especial, mas muito bom. O Rodrigo Aragão, ele é um cara que tem uma trajetória já grande dentro do cinema. Começou É o quarto filmando- dele, né? É o quarto longa dele, contando Fábulas Negras, né? Que é um filme dividido em curtos, assim, uma antologia. E ele vem aí, né? Desde o Mangue Negro, passando pela Noite dos Chupacabras, Mar Negro. Aí chegou nesse... Qual é o seu favorito dele? Eu gosto muito do Mangue Negro porque foi o primeiro que eu vi, é o primeiro dele. É uma loucura sem fim que eu não esperava. Mas acho que o Mata Negra tá pau a pau, assim. Ele é um filme com bem mais orçamento. Bem que os mais, outros, né? É o primeiro filme que ele consegue um edital pra fazer. Mas é isso, um baita filme. Assim, tem cabeças explodindo, vísceras aparecendo, bonequinhos a lá, Alien, o oitavo passageiro aparecendo. E é um filme divertidíssimo, né? Divertidíssimo. É o que a gente estava falando antes, eu acho que esse consegue fazer o que o Guará tentou e não rolou, que é administrar muito bem o terror e a comédia e usar sempre um como contraponto do outro, sabe? Porque o filme tem uma atmosfera muito pesada em alguns momentos, que a gente não falou, mas é a história de uma menina que mora numa floresta e tal, aí começa a se envolver com magia, ela tenta sair da cidade, mas não consegue, aí entra em conflito com os moradores. Mais ou menos isso, sinopse, né? É por aí. Magia do caos é levada ao extremo, assim. E o filme é isso, ele cria esse mundo super bizarro, super intenso, só que ele consegue sempre alcançar o humor, seja pelas situações bizarras, seja pelos estereótipos dos personagens, sempre tem alguma coisa ali que ele consegue puxar seu tapete e te fazer dar uma gargalhada muito alta no momento que você não tá esperando, sabe? Tem um momento, um dos mais tensos do filme, que tem o personagem quase morrendo, aí o cara manda, você é muito fácil de seguir, você é muito legal, tipo, tá passando papinho pra mulher na hora que tá quase acabando o mundo, Mas, sabe? mas é uma maravilhoso. entidade que tem que ser eterna. Maravilhoso, maravilhoso, cara. O Aragão tá aí fazendo a oficina, né? Tá aí. Sim, ele tá aqui, né? Inclusive hoje, a gente tá gravando na sexta de manhã, vai ter uma exibição especial do Mata Negra, seguida de debate com ele. A gente possivelmente vai estar também pra pegar algum áudio, pegar alguma coisinha com ele. Mas assim, eu acho que é unanimidade, a gente gostou, né? Todo mundo gostou aqui. E a sessão também foi legal, né? Esse climinha da cidade, acho que contribui bastante. Uhum. E mantendo ainda nos longas, voltando... Tem que partir. A Fiore tem que sair. Fala mais dois se você gostou, assim, longa ou curta, duas coisas que te chamaram a atenção aqui. Eu gostei muito do Plano Controle e do Cravo Lírio Rosa. Que Cravo a história Lírio de Rosa eu não vi. duas irmãs que tentam lidar um pouco com a morte de jeitos diferentes. E a morte é tanto uma questão mais fantástica, a questão de elas serem possivelmente vampiras, elas lidarem com mortos-vivos, quanto com a morte como símbolo de fim de ciclos mesmo, sabe? Porque ela tá entrando na adolescência, a irmã mais velha tá entrando na vida adulta. Então eu achei bem interessante a forma como a diretora lida com esses temas. Pô, bem legal.
Fiore, obrigado demais. Obrigado. Fiore, eu tenho que sair porque tem que voltar pra casa, Pegar né? minha van pro Rio de Janeiro. É. Já estou com saudade de vocês. Pô, que é isso. Então, falando ainda de longa, né? Aproveitar que a gente tá falando nessa sessão. O que vocês acharam do Orim? Filme da Bahia, documentário. Eu acho o filme correto só. Né? Achei ele bem correto. Documentário normalzão, assim. Sim, eu acho que o que me agrada nele é o som, até pelo fato do diretor, né, ser músico e tal, tem um lance assim. O montador que tá aqui representando o filme, ele comentou também que ele é músico, ele é baterista, então ele tem essa vibe, ele tem uns raccords muito bons e as músicas são legais, mas assim, é bem correto, né, só. Eu gosto como ele exemplifica coisas, por exemplo, cada orixá tem as suas danças específicas, né, então ele usa um palco com um dançarino, uma dançarina, fazendo aqueles movimentos pra gente entender enquanto alguém faz um depoimento de fundo. Gosto como ele é expositivo onde o Matheus não é. Ele né? explica os rituais, por exemplo, a hierarquia dos atabaques, né, dos instrumentos usados nos rituais. Eu acho que ele é muito respeitoso como ele fala sobre o espaço sonoro onde acontece o ritual, né? Então é interessante mesmo, assim, mas também não vai muito além, assim, Sim. do que é padrão para documentário, né? Com certeza. Deixa eu ver o que mais que a gente teve de longa até agora. Teve Navios de Terra, né, também, filme de Minas, que eu não desgosto, não sei também o que achar. O Navios de Terra, da Simone Cortesão, né? É um filme que, na verdade, é um filme já antigo, se a gente for parar pra pensar. É 2000... Eu não lembro se ele é 2016 ou 17. Acho que é 17. Mas é um filme que, né, enfim, tá circulando bastante festivais aí ao longo desses anos todos. Eu lembro de assistir o Navios de Terra numa sessão, acho que na Cinemateca do MAN, uns 2 anos atrás, assim. Enfim, é isso, é um filme que tá demorando para emplacar, mas é um filme difícil também de conseguir espaço, né? Ele é uma espécie de ficção, mas tem vários elementos meio documentais, né, ali, porque ele acompanha o cotidiano de de um grupo de pessoas dentro de um navio, né, mais especificamente 2 protagonistas, né? Eles são meio que uma mistura de tripulação com estivador, né? Porque eles trabalham no navio, mas também trabalham em terra. E também, ao mesmo tempo, ele fala muito sobre os desastres recentes, né, envolvendo a Vale. Ele aborda isso, só que eu acho que isso para mim é um problema, porque ele começa abordando isso e no final ele meio que abandona em prol do onírico, daquela questão que é um relato no começo, que ele conta uma história, né, sobre uma montanha que desapareceu e que o homem está sempre indo atrás dessa montanha e tal. E aí, para mim, ele abandona essa questão da lama e daquelas cenas iniciais são maravilhosas. Acho que filma a lama ali, aquele mar de lama como ninguém, em prol do onírico. Apesar de eu gostar do final, eu acho que toda aquela parte onde ele chega ali em Taiwan, eu acho maravilhoso. Ele senta e come um Isso, negócio, e aí ele se comunica, é muito legal ele falando português, ouvindo o pessoal falando, acho que é cantonês, e ele... É bem legal essa parte. E é o Rômulo Braga, né, que é um ator que tá super em voga no cinema brasileiro, assim, acho que ele tá em vários filmes aí recentes, né, E ele é uma figura muito marcante, né, eu gosto dele como ator, assim. Ele tem um olhar expressivo, né? Assim, muito. Ele fez aquele Elon Não Acredita na Morte, fez o Currais e vários outros, assim. Mas é um filme que é isso, tenta criar uma força ali nas imagens, né, eu acho isso até louvável, assim, você não querer fazer um documentário, um filme denúncia sobre esses desastres e você tentar inserir isso de uma forma mais orgânica, né, dentro do filme, mas também entendo fica meio deslocado mesmo, né, entendo que as coisas não parecem estar encaixando muito bem, fica tudo muito abstrato demais até, né? Isso, concordo. Talvez seja a intenção, mas de fato não me conectou, tanto, né? Sim. Acho que outro documentário também que a gente viu foi o Euler Miller, né? Entre Dois Mundos, do Paraná. Que eu acho que pra mim tá na mesma linha do Orim, só que eu acho que o Euler Miller tem um grande problema que é o Euler Miller. Porque ele não é uma figura carismática pro filme, porque ele dá título, né? Mas poderia ser qualquer indígena que tá numa universidade, porque o foco era esse, né? Falar sobre essa população indígena que está evoluindo, mas que a gente como branco, né, como assim, branco no sentido genérico, obviamente,
a gente não enxerga eles assim e acha que eles mesmos falam, a gente tem que andar pelado e não pode ter celular e não pode andar de carro. E eles questionam essa questão, eles falam muito de ocupar espaços. E tem vários relatos interessantes de estudiosos, pessoal da FUNAI, da Universidade do Paraná, enfim, comentando. Só que eu acho que o Euler Miller em si, ele falta, não sei, carisma. Acho que eu não consigo enxergar o que a produção do filme olhou nele e falou assim, não, esse vai ser o nome do meu filme. Ele vai ser a capa da coisa, eu não sei. Falta. Especialmente porque corre por fora, assim, vários outros personagens que são interessantíssimos, né? Entendeu? A gente fica sempre procurando o extraordinário, né? Tipo, ele é só um cara que é índio, que saiu da aldeia dele e foi estudar odontologia em Curitiba. Entendeu? Então, não tem nada demais, assim, né? Só que a discussão em torno disso é muito interessante. Porque falta muita informação. A gente espera mesmo que os índios sejam... não falem qualquer outra língua a não ser a deles, que não usem nada de tecnologia, que... né? E que fiquem restritos àqueles espaços, né, mínimos, né, que não são nem deles, é um terço, um décimo. E o que eles passam o filme inteiro defendendo é que você não deixa de ser índio por nada disso, entendeu? Então é discussão massa, mas de fato é um filme que também não sei, ele é parecido com o Ori nesse sentido de formato mesmo, né? Bem documentáriozão. Sim, e tem uma fala nesse sentido que é muito boa pra mim, essa questão de... Ele fala assim, o brasileiro que é daquele grupo de rap, que inclusive eu acho que poderia muito bem ser o foco do filme. Eles falam assim, olha, o brasileiro, ele curte basquete, ele curte hip hop, ele não deixa de ser brasileiro. Então, por que o fato de eu cantar rap, mas eu tô cantando em Guarani, eu tô, levando a minha cultura, eu tô falando do meu povo, então isso não faz de mim menos índio, eu acho isso uma fala muito bonita. E ele solta isso no momento, nada a ver, assim. Pra ele foi uma coisa de passagem, mas que eu acho que foi mérito também muito do... eu não sei se é um diretor ou uma diretora, agora é um diretor, né? Fernando Severo. Pronto. De deixar isso, né? Mas é o que a gente falou, ele é correto, assim, mas falta mesmo... Tem umas escolhas também, assim, que eu fiquei meio confuso. Por exemplo, foco, ele usa um blur, assim... Sim, no canto da imagem, o tempo todo. Que parece um filme de Instagram. No começo eu achei que era eu, assim, será que eu tô cansado? Tô meio querendo dormir, meu olho tá embaçado. Mas não, é um blur o tempo todo. Enfim, escolhas também, isso é uma escolha, porque se é o tempo todo não é um problema de foco, é uma escolha de fato, mas ela fica meio jogada ali sem ter muito sentido. Mas eu acho que o Euler Miller, ele cumpre um papel também da gente ver coisas que a gente talvez não esperaria de um filme de Curitiba, né? Sim, Paraná. sim, isso é fato. Isso é bacana, assim, eu lembro quando eu assisti o curta-metragem do Espírito Santo, Da Curva Pra Cá, não sei se vocês assistiram. Sim, a gente viu. Eu lembro de ter... É o de terror, né? Menino na favela. Sim, que todo mundo some. E eu fiquei muito surpreso, quando eu comecei a assistir o filme, eu falei, gente, esse é um filme do Rio? Porque parecia muito, um filme do Rio. Sei lá, uma comunidade carioca. Sim. E aí eu comecei a pensar, pode crer, assim, o Espírito Santo também tem favela, também tem esse tipo de comunidade, esse tipo de jeito de viver, assim, que às vezes a gente esquece, não para pra pensar, a gente pensa muito no Mangue, quando pensa no Espírito Santo e tal. E é isso, é tão urbano e tão complexo e tão desigual quanto qualquer outro canto, né? Então acho que é legal ver produções dos estados que fujam que fogem mais disso. do mesmo, né? É por isso que é massa a imersão da mostra, né? Porque, tipo, tu acaba vendo um monte de Brasil diferente, né? É muito bom os sotaques e tal, o que cada estado tá fazendo no cinema. Isso é a coisa mais legal do festival. Sim, muito conhecer o pessoal. Muito legal. Ainda em longas, acho que o último que a gente viu, né? Hoje ainda tem mais dois, hoje tem o Besta Pop e tem o Fabiana. Mas o último que a gente viu ontem à noite foi O Estrangeiro, né, da Paraíba, que é um filme que é grande também, né, tá crescendo, achou seu espaço, né, foi muito bem falado, inclusive, mas pra mim não conectou. Assim, eles, não sei, soa muito como... Não sei, eu não gosto de usar a palavra pretencioso, mas é muito uma coisa assim, Melick, só que falta o que une os filmes do Melick. Eu acho que falta, em algum momento ele se perde, não tem muito... Mas as imagens são belíssimas. Mas de imagens belíssimas, né? Enfim. Não foi um filme que conectou muito pra mim, não. Assim, acho que falta alguma coisa. Também não conversou comigo mesmo, cara. Eu acho que ele é parecido com o Navio nesse sentido aí. Nada acontece. Mas eu ainda consigo achar alguma coisa no Navio. Acho que é porque ele tem uma narrativa, né? Um pouquinho... E o Estrangeiro é mais solto.
Ele coloca aquelas duas protagonistas ali se encontrando e se desencontrando, mas ao mesmo tempo isso não significa nada em si, né? E eu acho que o final também não representa muito, não sei. Estrangeiro eu não vi, né? Mas foi um filme que dividiu muita opinião, né? Eu vi muita gente falando bem, muita Sim, gente não, falando o mal. pessoal, nossos colegas estão aqui também cobrindo, indicaram fortemente, falando vejam, assistam, que é muito bom, é sensacional, enfim. É um filme da Paraíba, né? Que tá tendo uma produção bem forte, bem Sim. legal. Um filme preto e branco também. Muito prêmio aí, muito prêmio técnico. E falando sobre um filme divisivo, acho que a gente acabou pulando A Ilha, né? Ah, o Ilha. Filme baiano. A Ilha, aliás, né? Não é A Ilha, A Ilha é outra parada. Ilha, né? Que é um filme, esse sim, pretencioso, mas eu não tô falando isso como uma crítica, tô falando como elogio. Eu acho que a proposta dele é essa. Né? Porque ele brinca, assim, resumindo a plot, é um diretor renomado, né? Chama Henrique, o personagem. Rick Santos, e que não faz mais filmes, e que já tá numa outra pegada, e que é sequestrado por um traficante local em uma ilha não identificada, que sequestra ele para ele fazer um filme sobre a vida dele, que segundo ele é uma mistura de ficcional com documental, que seria a ficção, seria filmar a vida dele, e o documental seria o entre atos dessas cenas, né? E aí ele vai brincando muito com isso, né? Com a escopofilia, com esse olhar do espectador, mesclando, é um grande metafilme mesmo, assim, né? O Ilha, ele é do Ari Rose e da Glenda Nicásio, né? Que são dois diretores do Recôncavo baiano, lá da faculdade também, enfim, são dois diretores que vieram forte com Café com Canela, né? Que foi um filme que fez um baita sucesso, assim, fez. Dentre a crítica e até o público, assim. Eu lembro que em São Paulo o pessoal falou que o filme ficou em cartaz muito tempo e fez um público bacana lá. E aí eles chegam com o Ilha, né? Esse segundo longa deles, que é um filme que, se eu não me engano, estreou em Brasília do ano passado, depois passou em Tiradentes esse ano. E agora eu tô aqui na mostra compondo esse panorama do Nordeste, né, pelo filme da Bahia. O Ilha é um filme que me impactou muito quando eu assisti. Eu vi lá em Tiradentes, em janeiro, e eu, de fato, assim, fiquei muito embasbacado com acho que o amadurecimento também, se é que a gente pode, né, falar em amadurecimento dos diretores, porque eu acho que aqui, sim, no Ilha, ainda mais eles trazem uma proposta muito nova, muito sincera, e estava até conversando, né, Pedro, contigo ontem, muito romântica. Muito. Do cinema, assim, acho que tem uma visão muito romântica ali do fazer cinema, que chega a ser ingênuo em alguns momentos, talvez por isso essa associação com a pretensão, e podem ser coisas meio opostas, né, ser pretencioso e ser ingênuo, mas eu acho que tem uma relação entre as duas coisas, assim, porque eles usam, né, tem uma hora que tem uma câmera subjetiva, no Café com Canela tem aquela cena clássica da câmera subjetiva do cachorro e tal. Acho que no Ilha tem uma brincadeirinha com isso também, e o uso também de atores profissionais com atores, com não atores, né? Acho que é uma articulação de muitas ideias e muitas subjetividades ali dentro Tá bem do filme. concatenado, né? Assim, porque às vezes a gente sente que tinha uma proposta legal, mas na hora da execução, mas esse não. Eu acho que eu sinto que por mais que você odeie o filme, mas você consegue ver que o que eles queriam colocar tá ali, do começo ao fim, assim, eles vão até o final na proposta, né? Eles se mantêm, eles não abandonam. Porque eu vendo, eu achei, cara, não vai dar pra manter até o final essa proposta. Mas eles vão nela, assim, até as últimas consequências de fato. Tem uns momentos, assim, que você sente que tem uma intenção planejada, calculada de provocar mesmo, né? Que é aquela coisa de usar umas frases de efeito, tipo assim, você vai ter que engolir minha subjetividade a seco e tal. E você fica assim... E faz repensar algumas escolhas, tipo aquela personagem oráculo lá, que Brasil, fala que o meu nome é Brasil e tal, tu fica incomodado com aquilo ali, pela breguice, né? Mas tá lá por um motivo, né? Tá lá, eu acho que propositalmente pra isso, pra incomodar, pra provocar, sei lá. Então é um filme que me prendeu pra caramba também. Eu acho que esse dividiu mesmo as opiniões. Porque tem gente que odiou. Alguns colegas odiaram de fato, assim. E tem gente que amou, cara. Então, assim... Eu tô nesse segundo grupo. Eu gostei muito também. Eu entendo que tem muita coisa incômoda, muita coisa que eu penso, assim, que o filme poderia ficar melhor sem. Mas, assim, no geral, ele o filme é bacana. Eu entendo todas as críticas. Tudo que quem não gostou falar, não gostei disso, eu concordo. Mas nada disso me faz desgostar do filme ou gostar menos. Eu entendo e faz sentido as críticas, mas eu continuo gostando dele. Eu gosto de como ele tem uns momentos muito sensíveis, ele tem uns momentos muito engraçados, ele tem uns momentos... Assim, ele tá filmando lá a história da vida dele
Então tem atores representando os pais dele, né? E aí tem um momento que ele vai lá e abraça a atriz que tá fazendo a mãe e abraça ele mesmo sendo representado. Então tem umas camadas nisso, cara, que eu acho muito legal, assim. Sim. Ele vai resolver coisas com o passado dele, sabe? Pô, é muito interessante. E ele isso. vai abandonando tudo, e aí chega um momento onde ele faz uma espécie de figuração para o ator que representa ele jovem. E aí já na cena onde tem um fechamento ali dele com o pai, ele já tá interpretando ele mesmo, né? Assim, um Isso negócio é bem... muito legal, muito legal. Um negócio bem legal mesmo, assim. O William foi um filme que eu gostei bastante. Teve mais algum longa? Então, eu queria comentar 2, só que vocês não viram. É só pra recomendar, assim, Tá, então vai lá. porque são 2 longas que vão passar hoje. Sim. Que é o A Besta Pop, que é um filme do Pará. É um filme de uma galera, assim, bem jovem. Eles fizeram, acho que ainda na universidade, o filme. É dirigido pelo Arthur Tadayeski, o Felipe Rodrigues e o Rafael Silva. O A Besta Pop se passa num futuro distópico, onde, enfim, o apocalipse está prestes a acontecer. É um baita filme alegórico, político. É um filme que lida ali com personagens muito complexos e personagens que não necessariamente a gente vai se identificar, porque são personagens muito, muito dúbios, assim, que cometem atitudes muito dúbias. E é um filme muito libertário, assim, se é que a gente pode usar essa palavra. Acho que de todos os filmes daqui da mostra, acho que é o filme mais livre nesse sentido, assim, que menos se apega a certos padrões, sabe? É um filme que se pretende voar mesmo, assim, para outros lugares que a gente não estava esperando, assim. Um filme que dialoga muito com uma ideia de cinema queer também. Enfim, isso é uma discussão longa, né, sobre o cinema queer. A gente não vai aprofundar aqui, mas acho que para quem for assistir vai conseguir entender essas referências. E o segundo longa, que eu super recomendo também, é o Fabiana, que é um filme de São Paulo / Goiás, porque a realizadora ela é de Goiás, a personagem também, mas ela a Bruna Labossière mora, acho que em São Paulo há uns 10 anos, pelo menos, e produziu, né, enfim, o filme por lá. Apesar do filme se passar pelo Brasil inteiro, porque é a história de uma caminhoneira, a Fabiana, que dá nome ao filme, que, enfim, trabalha, né, ali, viajando pela estrada, e o filme acompanha a jornada dessa mulher pelo Brasil. É um filme que, teoricamente, também nada acontece, no sentido de, né, são situações muito cotidianas, muito corriqueiras, mas eu acho que ali ela tem uma personagem muito, muito forte, muito carismática, aquele típico personagem que conta uma história e todo mundo para ouvir, sabe, em roda. Exato. E acho que é um filme muito poderoso por conta disso, assim. E é isso. E são 2 filmes bem falados, né, assim. São 2 que quando eu cheguei eu falei, eu quero ver. Eles não estão no último dia por acaso, com certeza. Sim. Acho que a gente acabou pulando um também, o Parque Oeste, né, que também foi exibido ontem, a gente acabou... Ainda bem que eu lembrei pra gente comentar, né, que é documentário, né, assim, forte, um filme de Goiás, que fala justamente sobre essa região, esse assentamento, essa invasão, como queira chamar, né, do Parque Oeste. E é um filme que tem uma força gigante nas imagens, né, assim, a primeira metade dele, aquelas imagens de arquivo, da polícia invadindo o assentamento, expulsando aquelas famílias, matando pessoas, sumindo com corpos, eu achei assim, é muito forte. Mexeu muito comigo, acho que todo mundo que estava na sessão ficou muito incomodado, não no sentido da diretora usar isso para explorar e tal, enfim, mas no sentido da imagem ser forte mesmo, de ser uma coisa bizarra ser feito isso com um ser humano em qualquer época, assim. E aí ele tem um lance meio cabra marcado para morrer, né, de mostrar aquela figura feminina que sobreviveu, que era a esposa do Pedro, né, Pedro Nascimento, que foi um dos líderes que foi assassinado pela polícia, né, foi executado pela polícia. E ela acompanha essa personagem, uma personagem riquíssima, né, assim, maravilhosa, e que depois de todo aquele peso ali no primeiro ato, de toda aquela violência de fato, quando ela tá no final e tá lutando e vai na casa de alguém e fala assim, não, eu te ajudo, vamos lá, aí vai na unidade de saúde e tira um pedaço do lote dela para fazer um negócio de recreação, e ela mesma ajuda a construir, assim, ele dá uma amenizada, mas eu acho que não no sentido ruim, quando ele mostra isso mais pro final, né, ele te dá um respiro. Porque é um filme muito duro, né? É muito Se forte. assistir, né? Aquelas imagens de arquivo são muito poderosas, e é isso, a gente está tão acostumado a ver essas imagens, né, sobretudo pós manifestações de 2013, né, em que todo mundo está com o celular na mão, registrando, enfim, polícia dando porrada em professor, universitário apanhando, mulher, criança, enfim.
bomba de gás. Então, acho que o Parque Oeste ele antecede um pouco esses momentos, né? Que os casos aconteceram ali mais ou menos entre o que? 2006? 2005, ela falou. 2005. Né? E é isso, assim, em pleno governo do Lula ainda, né? Sim. Governo do PT. E mesmo assim a gente tem problemas, assim, né? Sim, e é curiosa a escolha da programação de colocar aí logo depois do Quilombo Mata Cavalo, né? Sim. Que é um curso que justamente fala sobre isso, né? Dessa questão de luta pelo espaço, de reconhecimento, mas fala de uma questão quilombola, um quilombo urbano, enfim. Urbano/rural, né? Porque eles falam que é perto da cidade, mas é uma região de mata. E que é curioso isso, que justamente um dos personagens ali do Quilombo Mata Cavalo fala assim, e aí depois dessa luta toda a gente teve encontro, e aí o Lula deu pra gente as nossas posses, e é pra gente ver como é o tipo de luta que ela tem que estar sempre... Tem que sempre ter um foco sempre, ali, né? Independente de quem seja o governante, como esteja, que a gente sempre tem que estar atento para essas questões. E acho que nisso eles conversam bastante, os dois, né? Apesar de serem filmes diferentes e tal, mas acho que eles têm essa relação, e por isso estão juntos também na grade aqui de exibição. O Quilombo, só um comentário, eu conheci o Jurandir Amaral, que é o diretor, e ele contou um pouquinho para mim como foi o processo, assim, ele se inscreveu, na real, num projeto chamado Tela Brasil, se eu não me engano, e aí ele meio que largou tudo lá na cidade dele, tipo, largou o trabalho dele para ir para o Rio de Janeiro para fazer uma oficina de documentário, para entender como mexe em equipamento, entender um pouco de linguagem. E depois, com essa bagagem, ele retornou lá pro quilombo dele, né? Enfim, tradicional da família e tal, e fez todo esse filme lá com a galera. Caramba, assim, mas foi tudo a partir de um isso projeto. Faz muito crescer, né, o filme, quando a gente pensa. Tudo a partir de um projeto, né? Imagina, se não fosse essa oportunidade, esse filme não existiria, assim, né? Eu acho que a gente fechou bem os longas, né? Acho que a gente comentou sobre, assim, tirando o Leandro, ainda bem que viu, né, pra comentar, pra não deixar de fora também a Besta Pop e o Fabiano, mas a gente comentou todos, a gente falou também sobre as sessões especiais, aí só retomando um pouquinho também da programação, a gente teve também algumas oficinas, e aí só mencionar, porque acaba a gente não tem como ver todas, até porque tem várias que são em horários, né, que vão batendo, mas a gente teve a oficina de crítica de cinema feminista com a Isabel Wittmann, né, que foi bem no comecinho. A gente teve também a oficina de curadoria e programação em cinema com a Amaranta César. Efeitos especiais e maquiagem com o próprio Rodrigo Aragão, que está aqui a mostra toda, né? Está acompanhando. E como eu falei mais cedo, vai ter, né? Quem está ouvindo já teve, né? Mas vai ter hoje uma sessão nova do Mata Negra seguida do debate com ele. A gente teve também de produção, realização e distribuição de baixo orçamento com o Cavi Borges e a Patrícia Niedermayer. De storyboard e animética com o Gabriel Buquerque. E do cinema compartilhado da autorrepresentação com a Júnia Torres, que aliás exibiu também o Rainha Zinga aqui chegou, com o debate, né? A Rainha Zinga chegou. Cinema afrofuturista com a Kênia Freitas. Teve o laboratório de trilha sonora com o Daniel Nunes. E o de cineclubismo, que começou, né, mais de ontem para hoje, né? Não, começa hoje. Começa hoje com o Gabriel Menotti. Além disso, a gente teve debates, né? Os filmes são exibidos no dia, e no dia seguinte tem debate com os realizadores que estão aqui, diretores, produtores, atores também. Tem as sessões especiais com debate. Você falou da oficina do Daniel, vocês falaram do Limite, não? Não, é uma então, boa. O Daniel, ele é, enfim, um artista, né, do universo do som, digamos assim, e ele faz vários trabalhos, né, com performances ao vivo de trilha sonora para cinema, né? E aqui na mostra a gente teve uma sessão especialíssima do Limite, do Mário Peixoto, com uma performance ao vivo dele, né, chamada Lise Concerto, onde ele usa ali vários instrumentos, né, várias camadas sonoras para compor o filme. Ele faz uma trilha ao vivo durante as 2 horas, né, que o filme incrível, tem. Né? Sozinho ele no palco. E impressionante como o filme muda, assim, o filme vira outro com a trilha dele, assim. E foi uma sessão muito poderosa, assim, a sala estava cheia também. E foi ali na Casa da Cultura, né, aqui em Paraty. Foi um momento muito especial da mostra, sem dúvida. Tá, com certeza. Acho que super vale a pena mencionar mesmo. E a gente acabou passando batido, né? Teve também a exibição do Amor Maldito, debate com a Adélia Sampaio, que estava aqui, contou histórias maravilhosas de bastidores, enfim, assim, a presença dela foi incrível. Inclusive, junto aqui com esse Fora de Quadro vai estar também, né, um trechinho dela comentando alguma coisa, né? A gente não tem como gravar tudo, mas sempre dá
um jeitinho, porque foi uma sessão bem legal dela estar presente e ver muita gente assistindo o filme pela primeira vez, né? Pessoal novo, vendo e se maravilhando, dando risada. Eu acho isso bem legal, esse tipo de coisa. Figuraça. Maravilhosa. E o filme também é muito seguro, aquele filme, cara, Amor Maldito. É sensacional. Ela falou sobre distribuição no Brasil na época, né? Década de 70. Comentou também sobre o roteiro, que é do Lozeiro, do José Lozeiro. Sim, nosso contemporâneo maranhense. Conterrâneo. E, pô, foi uma sessão muito massa também. Acho que pra mim foi um dos momentos altos da mostra. Foi sim. A sessão foi boa, o debate foi muito bom também. Muito legal. Boa noite. Oi, meu bem. Meu nome é Pedro Tobias, eu sou de São Luís, Maranhão. E eu queria voltar um pouquinho para falar do filme, voltar, aliás, no processo pré-filme, né? O roteiro é do José Lozeiro. Isso. Que é do Maranhão, exatamente, né? Uma figura que precisa também voltar a ser reconhecida lá também. Mas como que foi o contato de vocês dois? Em que momento esse filme se apresenta, esse roteiro, aliás, se apresenta para você, para se transformar em filme, para nascer de fato? E como foi o contato com o Lozeiro nesse sentido? Olha, primeiro eu comecei a colecionar os recortes de todas as coisas que saíam no jornal sobre o caso, que foi um caso que levou 4 ou 5 meses, não sei precisar a data, e eu comecei a tentar saber qual era o desfecho final. Depois, ao ter o desfecho final, eu escrevi uma sinopse. A sinopse é, na verdade, uma espinha dorsal, entende, de um todo, entende, sem abrir convergências literárias. E aí eu digo, bom, a pessoa mais indicada para fazer esse roteiro comigo é o Lozeiro. E aí esse roteiro, ele teve uma coisa valiosa acontecer, porque como o Lozeiro aceitou, porque o Lozeiro eu já conheço de eras datas. Eu conheço o Lozeiro da época que ele era do Correio da Manhã, um jornal que foi fechado na época da ditadura, que era da dona Niomar Bittencourt. E esses funcionários todos, esses jornalistas todos, se espalharam pelo Rio de Janeiro. Então o Lozeiro, além de eu conhecer, eu conheci a geração dos filhos dele, que era a Luciane, que trabalhava no jornal de Niterói. Enfim, então fui conversar com ele. O Lozeiro é uma pessoa era ocupadíssimo, né? Porque ele escrevia para televisão, não sei o que, E aí, conversando com ele, ele disse, bom, eu vou tentar conseguir pegar os autos pra gente ler. E ele conseguiu, e primeiro nós dois lemos toda aquela coisa e concluímos que o ideal era aproveitar todo o diálogo do tribunal sendo o real. Ele endossou e eu formatei todo o elenco antes de fazer o filme. Os atores todos já existiam e a gente reunia na casa do Lozeiro para ler e entender o clima pesado que era. Não era para poder interpretar, mas entender a coisa estruturada, pesada que tinha, e eles se puseram à disposição. Então virava sempre uma festa, porque depois tinha uma batidinha, tinha uma cervejinha, tinha um café, enfim. E, resultado, quando o Lozeiro sentiu que precisava parar de fazer festa na casa dele, precisava na casa dele, né? Se acabou a festa, agora vocês vão embora, não volta mais, que eu vou escrever. Aí uma semana depois, ele me mandou um esboço todo do roteiro. A gente discutiu algumas coisas e tal. E na outra semana a gente marcou para leitura de roteiro com um elenco. Que aí todo mundo saiu eufórico, e foi quando a gente conseguiu conquistar a todos para nossa ideia, para o nosso filme. E o Lozeiro é uma pessoa muito querida, foi embora para andar de cima, mas deixou uma fiarada aí danada, você sabe, né? E foi um cara que me levou a conhecer um lugar chamado Bacabal, que é lá no Maranhão. Sim. Pois, então, tô falando pra você,
Fui lá no Bacabal, os coisas de Lozeiro, ele inventava uns passeios e a gente de alegre ia, entendeu? Mas ele deve estar por aí observando nós. E eu queria deixar registrado aqui, gente, uma coisa incrível, que é uma salva de palmas para o Sesc por ter me feito esse convite pelo o meu nome é Cláudio, a homenagem, e pelo Fialho, que fez aquele. Virou Fialho para mim. Porque aí, na verdade, entende, o Sesc na verdade, uma resistência também. Que eu tenho muito medo que ele deixe de existir. É isso. Nós temos. Mas se Deus quiser, não vai. Deus queira. Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Eu queria só pedir pra, sei, cada um falar 2, 3, que assim, vocês acham que se destacam pra vocês, pra quem tá ouvindo, pra de repente procurar a programação do Sesc local. Claro, vale a pena ver todos, né? Se você tiver disponibilidade, mas de repente, eu tenho um dia, tenho um horário pra tirar e vejam esse aqui, o que é que vocês indicam, assim, de... 2. Pode ser curta, pode ser longa, documentário, ficção, terror, drama, comédia, enfim. Eu assim, pra mim, que mais... tu falou isso, veio na cabeça logo, foi o Matheus, que é o longa, e que a gente já comentou bem aqui, né? Sim, a gente falou e bem dele. E o curta é Almofada de Penas. Vamos falar de penas que é a também. animação de stop Belíssimo, motion, né? belíssimo. Acho que são 2 filmes que não dá pra perder. Sim, para ficar indicações diferentes, né? Eu endosso as suas, mas para ficar indicações diferentes, de longa eu vou indicar o Parque Oeste. Assim, é um filme que você tem que estar preparado para ver, porque ele é muito forte, assim, ele mexe muito com você, ele te tira muito do lugar comum, e acho que não tem como você não sair indignado dele, por mais que ele, no final, ele tente te dar uma acalmada, assim, né? Fala assim, nem tudo é uma merda, a luta continua, mas mesmo assim ele é um filme muito forte, acho que super vale a pena assistir. E eu acho que eu vou indicar o Guará como curta. Porque mexe, é um filme que mexe, assim, não é o meu preferido, não é o meu preferido dos curtas, mas é o que eu falei quando a gente estava debatendo aqui com o Fiore. Eu não sei, ele te provoca, eu acho que isso já vale bastante, sabe? Porque tem filme que você adora, mas ele fica dentro da sala de cinema. E pronto, você às vezes nem lembra que viu, mas acho que o Guará, ele movimenta, e o fato de, durante muito tempo, depois que ele passou nas mesas aqui nos bares, nos restaurantes, a gente tá sempre voltando a falar dele, eu acho que mostra como ele ficou com a galera. Você, Leandro, o que você indica para quem tá em casa, para acompanhar a programação nos estados, nos CSs locais? Já que você já indicou o Guará, vou fazer outras 2 indicações, que na verdade são, não sei se chegaram a falar aqui, mas são 2 filmes que estão no panorama infanto-juvenil da mostra. O primeiro dele é um filme do Rio de Janeiro, que é o Horns, que é uma animação em 2D, dirigido pela Lena Franz, que faz parte da equipe do Copa Studio, né, que é aquele estúdio de animação que produz o Irmão de Jorel, enfim, e várias outras coisas. O Horns é um filme bem poético, bem sugestivo, assim, bem sensorial, sobre uma garotinha de chifres que passa por algumas aventuras e alguns percalços ao longo da vida, assim. Eu acho que é um filme muito bonito, assim, é um filme que encara essa ideia de cinema infanto-juvenil de uma forma muito madura e muito, né, sem querer infantilizar as coisas, né, sem querer tratar as crianças como... Sim, que eu acho que é uma coisa comum, pelo menos eu não vi todos, mas os filmes que eu vi infanto-juvenis, todos eles têm essa pegada, né? De não infantilizar o público. Isso. No sentido de tratar eles como menores, como bobinhos, né? E um outro filme que eu também queria recomendar, e acho que vale lembrar, né, que esses filmes da mostra vão estar sendo exibidos, né, a partir do dia 11 de novembro em todos os estados do Brasil. Sim. Ou pelo menos, né, vai procurando aí nas suas cidades, sim. Enfim, não são todos os lugares que vão exibir, mas cabe cada um de vocês, né, procurar nas suas cidades as unidades do Sesc que vão fazer essas exibições. E um desses filmes que eu acho também bacana de procurar é o Parda, que é um outro filme do Rio de Janeiro. Acabei sendo meio clubista, né? Que é do filme do Rio. O Parda, que é um filme da Thay Linhares, é uma espécie de ficção científica documental sobre o momento do mundo em que o Brasil, né, enquanto Estado, quer que todas as pessoas brancas voltem para o país, né? Todas as pessoas brancas que estão no exterior voltem para o país.
E tem essa menina que tá na Alemanha e o filme começa num programa assim meio que de um programa de calouros, assim, uma coisa meio Sim. tal. Ao sino da igreja. Já tocou 2 vezes, é um sinal pra gente encerrar. E aí eles, dentro desse programa tem uma máquina que avalia se você é branco ou negro. Assim. Esse eu perdi a sessão porque eu tava vendo um debate. É um baita filme, assim, bem documental, bem autodocumentário Sim. também, que a diretora se coloca dentro do filme. Legal. E o filme se chama Parda, né? Então traz essas discussões sobre a negritude, sobre representatividade. É um filme bem bacana nesse sentido também. Mas é isso. Legal, então é isso. Não deixe, você que tá ouvindo, mas a gente reforça, né? Não deixe de procurar a programação do SESC local. Você pode ver também no site do SESC a programação completa. Lá tem um catálogo online dos filmes, com informação, ficha técnica. A gente acabou nem sempre se atendo muito a dar sinopse, explicar, porque também esses filmes vão ser exibidos, né? Então acho que vale a pena procurar. Não deixe de acompanhar a cobertura no site. Queria agradecer demais a Davi Coelho, do site Volts. Então acompanhe também a cobertura do Davi. Assim, Davi é brother, assim, tipo, né? A gente veio de São Luís, então trouxe ele pra cá também pra dar o contraponto. Como ficou 2 cariocas e 2 ludovicenses, né? 2 maranhenses. Verdade. Só lembrando que a gente viu aqui em Paraty o Panorama Brasil e o Infanto Juvenil, mas nos estados vai ter o Panorama Estadual. Sim. Então cada um vai exibir mais 6 filmes. Isso é muito massa, né? Acho que até mais, na verdade. Assim, no Rio, por exemplo, a gente vai exibir 15 filmes a mais. Olha aí. Então, vale a pena ficar atento, porque tem muita coisa boa também que ficou no panorama estadual. Né? Aproveita e dá teu jabá aí, Davi. Chama a galera pra acompanhar, enfim. Tem muita coisa, muito material lá no sitevolts.com.br. A gente tá alimentando também as redes sociais. E com certeza a gente vai falar desse podcast lá. Valeu, Pedro. Obrigado mesmo. Que é isso, eu que agradeço. Não deixe de seguir o Plano Sequência nas redes sociais. Se você tá ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, enfim, qualquer que seja o seu agregador, não deixe de fazer uma avaliação, fazer com que a gente cresça mais na plataforma, encontre um espaço melhor, assim, para o produtor de conteúdo independente isso vale muito, né? Acompanhe a gente também no Instagram, @PlanoSecCast, no Twitter, a mesma @PlanoSecCast. E vamos firme e forte, né? A gente vem de Mostra de São Paulo, emendou no Mostra Sesc. Daqui a mais alguns dias vai estar tendo Maranhão na Tela lá em São Luís. Então, assim, não para. E é isso, gente. Obrigado demais. A gente está gravando aqui de manhã cedo na sexta. Vai ver filme daqui a pouco. Forte abraço para quem está ouvindo e a gente até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, Pedro. Valeu, Davi. E agradecer ao Matheus também. Que tá com a gente. Agradecer o Matheus. Teve que sair mais cedo. Valeu. Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.